pessoal, muito bem-vindos ao meu canal de Virgo Academy. Como prometido, eu tinha postado um post lá perguntando qual seria o próximo tema do próximo vídeo. E um dos temas mais votados foi o do casal Marichet. Eu vou estar desenhando aqui agora a Marinette e o Cat Noir como se fossem estudantes de Virgo Academy. Eu fiz um pequeno rascunho deles com a roupa normal deles, mas eu vou fazer a versão deles como estudantes de Virgo Academy. No decorrer desse vídeo, enquanto eu estiver desenhando, eu vou falar algumas coisinhas sobre as histórias deles, como seria nesse universo. Os dois vão participar, óbvio, de uma família de contos de fadas, e eu vou explicar o porquê eu acho que combina. Bora começar? Bom, a Marinette, começando com ela, eu imaginei que ela faria um papel de neta da Cinderela. Por quê? Como vocês lembram, na série, a Rose é fanática por sapatos e a Marinette na história de Miraculous, ela gosta de fazer moda, ela gosta de desenhar vestidos. Então, acho que esse papel seria o melhor para ela. Tanto que a família Cinderela parece que é a parte mais focada na moda, no estilo visual de se vestir. Então, acredito que todas da família Cinderela devem ter esse apego com a parte visual de roupa. E a Marinette, sendo uma estilista na série, acredito que seja o mais adequado para ela, sendo da família Cinderela. Falando sobre os poderes dela, não dá muito para colocar os poderes da Ladybug nesse caso. Como a gente está falando da Marinette na versão normal, sem estar transformada, então a gente teria que pensar num poder para ela que seria mais parte do cotidiano dela do que da forma secreta. Mas o que eu pensei, a forma dela como Ladybug poderia ser uma identidade oculta de uma possível nova família que ela poderia ter, tipo uma descendência. Em vez de ser neta, ela poderia ter tipo uma certa conexão, tipo pelo lado do pai, tipo assim, como a gente sabe na história da Cinderela, não mostra o príncipe, né, no caso da história. Então, eu acho que seria legal a parte do vô dela, do conto de fadas, ser o príncipe que possa dar as habilidades dela de Ladybug. Como eu ainda não pensei nisso, então eu foquei mais na parte da família Cinderela. Eu acho que as habilidades dela, a magia dela, da do cetro dela, eu acreditaria que seria muito adequado se fosse algo como focado em arte. Por exemplo, a magia do desenho da moda, coisa assim. Só que um nome mais curto, como a Rose tem a magia de abóbora, ou a mãe dela, da Rose, a Clara, que tem a magia do vestido, ou a fada madrinha, que tem a magia dos sapatos. Então, acredito que a Marinette puxaria algo mais parecido com o da Clara, como a magia do vestido. Só que eu acho que seria mais legal se a Marinette tivesse a habilidade mais focada no desenho, já que o desenho, que é a parte artística que ela faz dos vestidos, é o centro de todo o cotidiano dela. Então, acredito que a parte artística é a melhor coisa para ela. Eu pensei nela ser uma personagem bem tímida e que facilmente, chamaria atenção. Ela seria desastrada como a Rose. Esse também é um dos motivos que eu acho que seria bem legal se as Cortando um pouco do assunto, galera, esqueci de avisar. Senta o dedo no like aí pra ajudar. duas fossem irmãs. Tanto a Rose quanto ela são bem desastradas. Só que a diferença dela para a Rose é que a Rose é mais espontânea, ela é mais alegre, não tem vergonha de se comunicar. Já a Marinette já é mais quietinha no canto dela, até mais que na série ela sofria bullying pela Chloe, então acredito que ela tem um pouco de medo de se enturmar. Ela seria um pouco mais fechada, ela não seria ruim, ela seria tipo uma Hinata da vida, bem tímida, não consegue se comunicar. E o Adrian, no caso, seria a pessoa popular que ela tem a paixão, é como se fosse o Hulk da vida, o herói lá que todos gostam. Só que a diferença é que ele é o herói da moda, porque ele é visto na série como um modelo famoso, então acredito que em Virgo Academy não deveria ser diferente. Então, em vez dele ser um herói pelas habilidades dele de luta, como Cat Noir, ele seria conhecido como um modelo famoso dos contos de fada. Porque também nos contos de fada não existe só heróis.
existem outras profissões também. Só que na história, o Cat Noir, no caso, ele não gosta de ser focado como um herói da moda. Ele gosta de ser o estudante famoso, assim, que faz aventura. Ele quer ser tipo um Hulk da vida. Só que a diferença é que ele não quer atrair intenção indesejada, podemos assim dizer. Voltando para Rose, para Marinette. Eu pensei no look dela, na roupa dela, ser uma roupa que cobre mais o corpo dela, tipo um casaco mais longo, porque por ela ser tímida, os aspectos de pessoas mais tímidas são usar mais roupas que cobrem mais o corpo, por causa da vergonha, da timidez de serem vistas. Só que ao mesmo tempo que eu quero deixar ela como uma personagem tímida, eu quero deixar ela também como uma personagem que seja forte de pensamentos e criatividade. Então eu acredito que a Marinette, ela teria que ser uma personagem que ao mesmo tempo que tem vergonha e medo de se comunicar, ela enfrenta os problemas dela para conseguir aquilo que quer. E no caso, a irmã dela, que seria a Rose, encaixaria perfeito nesse papel. Como a Rose é mais comunicativa, obviamente seria a Rose que motivaria ela a seguir os sonhos dela, a fazer as coisas que ela deseja. Então, nesse caso aqui, a Rose é aquela irmã que motiva ela. Ela sendo da família da Cinderela, obviamente que ela poderia herdar também o sapatinho de cristal. Só que a diferença é que eu pensei que em vez da habilidade dela quando usar o tesouro da família real, né, que seria o sapatinho de cristal, ela usaria o ioiô. Só que nesse caso o ioiô dela seria uma representação da segunda família que ela tem descendência, que é a família do príncipe oculto. Conforme a gente vai criando essa saga de criar personagens de outros universos como estudantes de Rogue Academy, a gente pode explorar mais isso e a gente pode ir pensando em possíveis personagens para ser o pai dela, para que ela possa adquirir a habilidade de Ladybug. E quando a gente começar a pensar nisso, a gente pode pensar também em criar um novo vídeo para fazer o visual dela como Ladybug. Porque nessa versão aqui eu não vou desenhar ela na forma de Ladybug, vou desenhar ela só na forma de Marinette, uma estudante comum, que é tímida, tem vergonha de se comunicar. Ela foca na arte, ela a todo momento ela se junta com o Travis. O Travis seria o melhor amigo dela. Por que eu considero o Travis como o melhor amigo dela? Primeiro porque, assim como na série de Miraculous, de Rogue Academy, a Rose conhece o Travis no mundo deles, né? Lá na parte que é fora de Rogue Academy. Então, sendo irmã da Rose, acredito que eles teriam um certo contato maior. E até mais que o Travis gosta de desenhar, da parte de arte, os dois se dariam muito bem. Ela falando da parte artística da moda e ele falando da parte artística de como a beleza das artes, que no caso o pobre coitado não é valorizado pela própria avó, porque a avó ela leva muito a sério esse papel de tipo, a beleza está nos olhos daquilo que vem, daqueles que vêm. Eu acho que tipo assim, ela não tá errada, mas tipo, o cara se esforça tanto para fazer uma pintura adequada para não ser considerado bonito porque não é feio. O Travis ele só é desastrado por causa do azar dele que ele tem como fera. Não sei nem por que as feras são consideradas azaradas, sendo que no ponto de A Bela e a Fera não mostra nada disso. Mas eu acho que o fato do Travis ser azarado dá bastante personalidade para ele. Porque o personagem sendo perfeitinho, às vezes não agrada a todo mundo. Então é bom ter sempre aquele personagem que te representa mais, porque aí desse jeito você sente uma certa conexão com ele, porque ele comete erros que nem você comete. Então se você cria um personagem que tem uma personalidade única, a chance das pessoas se conectarem com ela é maior. Eu consideraria que a infância deles foi uma infância bem feliz. Eu pensei mais na magia da Rose como uma magia da Marinette, uma magia mais baseada na arte mesmo. Só que como eu quero que ela puxe a família Cinderela, que é uma família mais puxada para a parte de baile, visual, então acredito que a magia do estilo ou alguma coisa assim se encaixaria perfeitamente. Então, se fosse para criar uma magia que se baseie em desenho e arte, eu acho que chamaria magia do esboço. O que eu colocaria nesse poder?
ela pode, tipo, desenhar, tipo, em peças de roupa mesmo. A magia dela permite que ela desenhe em peças de roupas elementos que possam ajudar durante a aventura. Como funcionaria isso? Por exemplo, aqueles vestidos de baile que eles estavam usando no dia da festa que eles estavam tendo, se eu não me engano, na segunda temporada, é que eu tô meio desatualizada, porque eu não lembro direito dos episódios, mesmo assistindo esses dias. Mas assim, eu acredito que a mesma habilidade do Shao, eu acredito que ela poderia ter uma habilidade parecida com a dele. Por quê? Fora que mistura as duas coisas que ela mais gosta, que é a arte e a moda, eu acredito que conecta muito bem com o papel. Até mais que ela sendo uma estilista, eu acredito que o sonho dela em si não seria nem ser uma heroína de contos de fada, mas sim seria a desenhista profissional de moda dos contos de fada. E aí que entraria o Adrien, porque, tipo, ela quer fazer o que o Adrien faça aquele que ela deseja, no caso, o sonho dela. O Adrien é quem pode realizar o sonho dela. Então, eu acredito que eles teriam, tipo assim, a conexão que eles teriam nessa série, né, na minha versão do meu universo, a Rose teria, a Marinette teria uma grande paixão pelo Adrien como modelo, não como paixão obsessiva ou desastrada que ela tem na série. Mas ela teria uma paixão mais de admiração pelo trabalho dele. Só que pelo fato dele não gostar desse tipo de trabalho, porque ele quer ser um herói e não um modelo, ele e ela teriam certos desentendimentos. Por quê? Ela gostaria que ele seguisse o ramo da moda. Só que ele não quer. Então, de certa forma, algumas horas eles têm desentendimentos. Nada muito grave, que poderia, tipo, acabar com a amizade deles, nem nada do gênero. Mas, tipo, para mudar um pouco a diferença da história. Porque, assim, o fato da Marinette gostar do Adrien por causa daquela cena do guarda-chuva, por mais fofo que seja, foi uma cena muito curta para ela começar a gostar deles. Concordamos, né? Porque, assim, é estranho ela se apaixonar por ele simplesmente porque ele ofereceu um guarda-chuva. Pelo fato da Marinette em si ter esse sonho de artista, de moda, então acredito que seria muito mais legal ela focar em querer ser uma profissional dos contos de fadas do que correr atrás do menino. Então, eu acho que seria muito legal se na série que eu criasse, né, que eu tô criando, ela focasse mais nisso do que focar em ir atrás dele. Já o Cat Noir, eu não mudaria o fato dele gostar da Ladybug. Só que aqui, no caso, em vez de ser a Ladybug, é a Marinette. Porque ele admira ela pelo fato dela ir atrás dos sonhos dela. Mas aí vocês devem se perguntar: mas se você vai fazer os dois terem certos desentendimentos porque ela quer que ele siga a carreira da moda e ele quer seguir a carreira dos heróis do conto de fada, como ele pode ter uma admiração por ela, sendo que eles têm certos desentendimentos? É porque, assim, quando ele é Cat Noir, ela trata ele de uma forma diferente. Ela, tipo, motiva ele a ser o herói que ele é, porque ela sabe que ele é um herói bom. Diferente da série de Miraculous, que a Marinette tem um certo probleminha com o Cat Noir, não gosta muito de ficar perto dele. Nessa versão aqui, não. O Cat Noir é como se fosse o melhor amigo dela que tá lá pra motivar ela a realizar o sonho dela. Só que o Cat Noir não fala diretamente pra ela realizar o sonho dela, mas ele dá, tipo, indiretas falando da vida dele. E isso faz com que ela pense que ele está ajudando ela a realizar o sonho dela. Por isso que constantemente ela quer em si que o Adrien siga a carreira de modelo. Porque por conta das motivações do Cat Noir, ela percebe que tem que seguir esse sonho, mesmo que isso puxe até a amizade, entendeu? Então é por isso que ele tem uma determinação por tal coisa e eles têm esse certo desentendimento e porque ele tem essa certa admiração por ela. E eu acho que sobre a questão da paixão deles, como funcionaria a dinâmica, o Cat Noir constantemente gostaria em si de tentar agradar ela na forma de Cat Noir, porque ele acha que a forma de Cat Noir dele
é popular com todas as meninas. Então ele acredita que a Marinette gosta de heróis, por conta que ela também é uma heroína. Ele sabe que ela é uma heroína, todo mundo sabe. Porque ela não usa máscara, que nem na série de Miraculous. Mas a diferença é que ela não gosta muito do fato de ter que ser heroína o tempo todo, porque isso atrapalha os estudos dela de moda. Ela pensa que ela sendo heroína vai acabar com a oportunidade dela de ser uma desenhista de moda. Então, na minha história aqui, o desenrolar do romance dele seria o quê? Uma quer ser heroína, o outro não. Uma quer seguir a vida profissional como uma cidadã normal de contos de fada e o outro quer ser o herói tão famoso. Só que um tá realizando o sonho do outro. No caso, a Marinette tá realizando o sonho do Adrien, que é ser uma heroína de contos de fada. E o Adrien tá realizando o sonho da Marinette de ser o grande modelo famoso, que tá envolvido na moda, essas coisas. Só que com o decorrer do tempo, como ambos vão estudar na mesma sala e inclusive vão ser uma equipe, a equipe, em vez de ser 5, 6 integrantes que nem de Regal Academy, eles vão ser só uma dupla, porque o espelho mágico, né, que determinou as equipes, achou que eles seriam melhores como uma dupla solo. Então, eles ficaram como só uma dupla, em vez de 5 membros de equipe. Já o Cat Noir, por conta da determinação dele, voltando para a parte do romance dos dois, o Cat Noir ele tenta agradar a Marinette porque ele quer mostrar o quão heróico ele é, o quão bom ele é. E ele acha que se ele conseguir agradar a Marinette, ele vai conseguir a tão desejada aprovação que ele tem de querer mostrar para ela que ser um herói é uma coisa legal. Porque assim, como ela é uma heroína e ele percebe que ela não gosta muito disso. Não é que ela odeia, mas ela não é muito fã. Porque ela pensa que isso vai atrapalhar os estudos dela. Então ele constantemente vira o Cat Noir, né? Ele usa, no caso, a roupa de Cat Noir seria a armadura dele. Só que aqui no caso eu vou colocar só ele com a roupa normal de escola, com a máscara. Porque vai ser uma identidade oculta que ele tem para poder fugir das funções dele. Nossa, como é responsável. Mas assim, ele seria uma pessoa que constantemente visitaria ela nas missões, no castelo da Cinderela, para poder tentar mostrar o quão incrível ele é. Então ele constantemente quer falar das suas façanhas, para ver se ele consegue agradar ela, para ver se ela se motiva a virar uma heroína, ou a pelo menos gostar do que ela faz. Porque ela não valoriza muito o trabalho de ser heroína. Porque ela, como ela acha que isso vai atrapalhar os estudos, ela acaba perdendo o gosto por isso. E o Cat Noir não quer que ela perca esse gosto. E como na forma dele de Adrien, como os dois têm uma certa rincha com esse problema entre um querer ser herói e um querer ser um profissional da moda, ele quer mostrar pra ela que, moda não é aquilo tudo perto de ser um herói. E isso é o que faz ela ter essa rixa com ele, porque ela também quer mostrar pra ele que a moda é tão importante quanto o salvamento de pessoas e tal. Ela quer mostrar que, a moda ajuda as pessoas. E nada melhor do que ela sendo da família Cinderela para representar isso, óbvio. Tanto que ela foi a assistente da Fada Madrinha. Eu coloquei ela como assistente da Fada Madrinha. Porque eu acho que seria legal, como a Fada Madrinha é quem fazia os sapatos, e a Clara, que seria a mãe da Rose, eu vou colocar como a mãe da Marinette também, mexe com o vestido, que já é praticamente o fator família dela favorito. Então, eu acho que isso se encaixaria perfeitamente para ela. Agora, falando sobre o design dela, da roupa que eu pensei. Eu pensei na Marinette usar um mini casaquinho, meio solto, podemos assim dizer. Um pouco grande, com mangas largas. E ela teria uma camisa longa. Que aquelas camisas masculinas que ela usa. Porque a Marinette, como gosta de moda, ela usa coisas que não são normalmente usadas pelas mulheres. Ela quer mostrar a inovação. Então ela usa roupas que muitas pessoas não usariam na versão dela. Ela cria.
Eu não sei, gente, se eu vou desenhar a varinha dela, porque como ela tá de costa aqui, ela tá com os braços para trás, eu não sei dizer se eu colocaria para ela o desenho da varinha dela. Mas como eu não tenho muita ideia do poder que eu vou dar para ela, então eu não sei se compensaria muito eu desenhar a varinha dela. Mas eu também vou desenhar, obviamente, o mascote dela. O mascote dela, dos contos de fada, como todos os personagens têm, ela vai ter também. Só que, obviamente, todo mundo já deve saber qual que vai ser o animalzinho mágico dela, dos contos de fadas. Eu poderia muito bem pegar um personagem, um animalzinho que tem no conto de fadas da Cinderela, só que eu acho que, como para deixar mais fiel à série, eu colocaria o mascotezinho, né, que seria o Kwame dela, para poder deixar com mais graça tudo. E como a Marinette tem um lado de família que não é conhecido por ninguém, eu acredito que a Tic, né, que no caso seria o mascote dela de conto de fada, como um animalzinho desse conto de fadas que eu ainda não pensei. E eu pensei que eu criando essa personagem, eu acho que seria muito legal, se caso vocês quiserem, se eu ver que esse canal estiver crescendo bem, eu vou fazer comics. As comics eu vou fazer 3 tipos de comics, 3 tipos de sagas, de episódios de cada comic. Uma comic vai ser da nova geração de Regal Academy, que eu pretendo fazer depois que eu terminar a saga de criando os filhos dos personagens, eu vou criar a série da comic de como seria a minha versão de uma possível nova geração de Regal Academy, que seria os filhos dos contos de fada, dos protagonistas. Já as outras que eu pretendo fazer, as outras sagas que eu pretendo fazer, uma é a saga dos universos dos personagens, né, os capítulos que seriam de como seria a vida dos personagens no mundo de Regal Academy, e outro que nada mais, nada menos, que é para me agradar também e passar um tempinho, e se caso vocês gostarem também, que é uma temporada, né, de como eu imagino a nova temporada de Regal Academy. Como vocês devem saber, eu tinha criado um vídeo, né, que eu deixei pela metade, né, mas porque eu perdi as outras gravações, que eu pretendia, né, e eu tinha ideias para criar uma nova temporada de Regal Academy, mas como não pode, né, porque é copyright, então eu vou fazer só as comics mesmo. Porque assim, né, não dá pra falar com os estúdios, né, da Regal Academy e falar, eu quero a série, eu quero a continuação. Por mais que eu esteja doida pra uma nova temporada, duvido muito que vai surgir uma nova temporada assim do nada. Então, se a gente não pôr a mão na massa, não vai ter nova temporada. Então, eu vou criar uma nova temporada, a partir de comics, de como eu imagino que seria a nova cena, a nova temporada de Regal Academy. Eu posso dar um pequeno spoiler que nessa nova temporada de Regal Academy eu vou colocar tudo aquilo que não teve nas outras temporadas, que eu senti falta e que teve pouco. Mas o que seria? Obviamente os ciúmes do Hulk. Não pode faltar. Por quê? Durante a série inteira de Regal Academy, a gente pôde observar que o Hulk sentiu poucos ciúmes. Eu acho que foi pouco. As únicas vezes que eu vi ele com ciúmes foi quando ela tava com aquele chapeleiro, né? Que ela foi dançar com ele uma vez e nem foi lá grande coisa, porque o bicho não sabe dançar, é todo desengonçado. E a outra vez foi quando ela deu um beijo na bochecha do meliante lá, do neto da Bela Adormecida, que eu nem acho que foi grande coisa assim. Me deixou com raiva, porque eu esperava mais. Porque, tipo assim, pô, a neta da Bela Adormecida fica dando em cima do Hulk até umas horas, deixando a Rose toda com ciúmes. Agora, com a Rose, dá um beijinho na bochecha e já é, acabou. Acabou o episódio, gente, acabou. Mas assim, nessa nova temporada que eu pretendo fazer, eu vou criar mais do que só uns ciúmes no Hulk. Eu vou fazer com que a Rose tenha um certo contato com um personagem que é mais do que só um extra. Esse novo personagem que eu vou criar vai ser um novo vilão da série.
esse novo vilão da série vai ter um contato com a Rose, mas não é contato de pura manipulação ou por interesse de acabar com a sua mente contra de fato. Ele realmente vai gostar dela genuinamente. Só que, assim, a minha ideia do novo vilão e da família mágica dele, a família de contos de fada, eu não vou dizer agora, porque como eu vou criar um vídeo desenhando ele, eu vou contar tudo sobre ele. Então, eu não vou dar esse spoiler importantíssimo aqui. Então, vocês vão ter que aguentar. Mas se caso eu ver que esse vídeo bater bastante like, bastante view, aí eu faço um vídeo explicando dele e desenhando ele. Só que só se bater bastante view, senão eu vou fazer vídeo de outras coisas, que provavelmente vão flopar. Então eu vou esperar ver como vai o desenvolvimento desse vídeo. Se esse vídeo for bom, se ele ganhar bastante views, eu vou ver que vocês gostaram desse conteúdo. Então eu vou poder prosseguir com o canal criando mais vídeos desse tipo. Criando mais personagens de outros universos. E detalhe, dando spoiler para vocês de outros vídeos, eu tô criando outros vídeos também, criando os personagens de Demon Slayer como estudantes de Rogue Academy. Depois eu vou deixar um post de votação para vocês escolherem qual personagem vocês querem que eu poste. Um deles, que eu posso concluir que vai ter no post de votação, vai ser a Mitsuri. Porque eu gosto muito daquela personagem, então obviamente eu ia desenhar. Então, a Mitsuri vai estar na postagem de votações. Um pouquinho depois que eu postar esse vídeo, eu vou postar esse post. E aí eu vou querer ver o desenvolvimento de vocês nesse canal. E vou querer ver qual é o tipo de personagem que vocês vão querer no vídeo. Eu posso dizer que nesse canal aqui eu vou postar diferentes tipos de coisas. Não vou focar só em edits, porque em si esse canal não vai ser só de edit. Eu criei esse canal em si para Regal Academy. Só que também a gente vai pegar partes como de Miraculous, de Wings, que também é dos mesmos produtores de Regal Academy. Então eu vou pegar um foco mais expansivo, focando na parte artística, quanto edit, quanto também react. É que eu ainda não tive tempo de fazer os reacts, mas vai ter react também. Só aguardar aqui, porque o tempo tá meio corrido. Foi meio difícil gravar esse vídeo, porque, tipo assim, minha mente tava zero. E até mais que eu tava começando a fazer agora a saga dos desenhos, que agora que eu tô começando a me esforçar um pouquinho mais no conteúdo, porque assim, eu ia postar os desenhos, o processo dos desenhos, só escrevendo, só desenhando, sem narração. Só que como eu vi que o meu canal, muitas pessoas gostam de conversa, inclusive gostam de ouvir teorias, essas coisas, então eu criei esse vídeo aqui com essa intenção. Aquele vídeo que eu desenhei da filha da Rose com o Hawk, eu tô pensando em refazer ele, porque eu vou refazer ele para poder fazer a versão deles com a narração, porque aí eu vou explicando da história dela e talvez eu mude algumas coisinhas também, porque como ela vai fazer parte da minha comic, que eu vou fazer da nova geração de Regal Academy, eu preciso fazer umas certas mudanças. Mas o conteúdo praticamente não vai mudar, mas o estilo do desenho provavelmente vai, principalmente o estilo da roupa, essas coisas. Mas eu vou tentar manter o mais fiel possível do desenho, porque assim, eu peguei o estilo de Rogue Academy há pouco tempo e não peguei 100%. Então eu tenho umas determinadas dificuldades em certas coisas. Então se não ficou fiel ao desenho original, eu peço desculpas, porque eu tô pegando agora. Tem certas coisas que eu ainda não tenho muito jeito, por exemplo, os sapatos. Como vocês devem ter percebido aqui, eu tô meia hora desenhando esses sapatos, porque eu não sei desenhar pé direito. Eu já não desenho pé direito, e ainda eu tento pegar o estilo de Rogue Academy. O estilo de Rogue Academy para desenhar pé é terrível. Parece que é fácil, mas não é. Por quê? Eu não tô vendo referência dos pés, porque a maioria das referências que eu salvei não tem pés. Os únicos que tem pés aqui são dos Miraculous, só que como não é o foco, não é o estilo de roupa deles e nem o estilo do desenho deles, então meio que dificulta um pouco. Mas eu posso garantir que o conteúdo
vai ficar o mais fiel possível do Regal Academy. E eu espero muito que vocês gostem. A minha inovação dos estilos da moda da Marinette foi totalmente de cabeça, eu não peguei referência, então se tiver alguma coisa que não agrada a vocês, eu sinto muito. Porque eu, sinceramente, estou fazendo tudo de cabeça, eu não estou pegando referência de roupa. Eu só estou vendo que fica, se encaixa melhor. E estou vendo se fica legal ou não. Porque, assim, eu não sou design de roupas, eu não faço design de personagens, o que eu faço é na tentativa e no erro. Se der bem, se não der, vamos tentar de novo. Porque é tentando que se aprende. Então, eu tô fazendo o meu melhor aqui possível para agradar vocês. Mas, como eu posso dizer, até que não ficou tão ruim para quem começou há pouco tempo. Porque, assim, as artes de Regal Academy é um pouquinho complexa. Mas o problema entre tudo para desenhar aqui, com certeza, é os olhos. Não é nem a cabeça, é os olhos. Porque se você não fazer a contagem de cílios e o formato do olho, já era o traçado. A boca também é complicada, mas a boca perto dos olhos é mamão com açúcar. Porque esses olhos têm uma certa quantidade de cílios e tem os ângulos dos cílios. Se você coloca esses cílios virados para o lado contrário, parece que a feição do personagem fica diferente, não fica igual. Então, se você não faz igual tá nas imagens, por isso que eu preciso de imagem de referência dos rostos deles, que eu foco mais, não tem como os personagens ficarem parecidos. É isso que me atrapalha mais. Mas fora isso, dá para desenrolar bem no desenho, no estilo. Eu espero que vocês vão gostando do processo do desenho, que eu estou me esforçando para fazer uma boa produção. Explicando um pouco da história do Cat Noir, o Cat Noir nesse mundo aqui, eu coloquei ele na família de contos de fadas do Gato de Botas. Por mim, eu achei que esse seria o melhor papel para ele. Porque fora que o Gato de Botas é um gato, ele ainda poderia se familiarizar com a parte do visual dele. Então acho que o conto de fadas do Gato de Botas seria perfeito para ele. Como eu já tinha dito, ele vai ser um modelo de conto de fada, assim como o Gato de Botas de Regal Academy é um dono de se eu não me engano, de um armazém, de uma loja que vende antiguidades, coisas do gênero. Acredito que seria mais fácil pro ele ter esse tipo de contato com objetos mágicos. E o fato dele ter essa habilidade de ter uma identidade oculta, né, que seria a forma dele de herói, que no caso seria a armadura dele em Regal, foi dado através de um anel mágico da família. No caso, como a família do Gato de Botas, né, no caso, não tem um objeto de família, já que o Gato de Botas não é um conto principal da história, então eu coloquei para criar. Então acho que o anel do Cat Noir seria perfeito para ser dado. Até mais que o Gato de Botas no conto, na história de Regal Academy, ele é dono de um armazém, se é que é um armazém, já que eu não estou lembrando o nome. E lá tem vários utensílios de antiguidades, então acredito que o fato do Cat Noir ter encontrado o anel mágico que lhe dá as habilidades de ter uma identidade oculta, acho que seria legal. Então eu coloquei o anel do Cat Noir, em vez de ser um item só mágico, ele vai ser o item de família. Esse, no caso, ele usa esse anel para poder fugir das responsabilidades como um grande modelo de conto de fada que ele é. Já que o sonho dele era sempre ser um herói, ele sempre teve uma certa admiração pela Ladybug, né? Pela Ladybug e pela Marinette. Só que uma é paixão dele e a outra é uma admiração. A Marinette ele tem a admiração e a Ladybug ele teria a paixão. Só que a Ladybug ela não vai aparecer no início da comic oficial dos mundos, né? No caso do meu universo. Ela apareceria depois como um segundo afeto para ele, porque no caso, como o Cat Noir, né, o Adrian se transforma no Cat Noir constantemente para visitar a Marinette, para tentar convencer ela a ser uma heroína, vai ter um determinado momento em que o Cat Noir vai se cansar de querer tentar insistir nisso, pensando que tipo isso vai estragar o sonho dela. Então,
pra ele não se intrometer muito, ele vai acabar dando uma desistida nesse tempo. E nesse meio tempo, a Marinette vai adquirir a habilidade oculta da família dela, né? Que no caso é se tornar a Ladybug. A magia do Cat Noir, em vez de ser o cataclismo, que nem no desenho original, eu pensei em algo mais específico, porque eu queria que tivesse o nome da família, né? Um pouquinho representativo do nome da família do Gato de Botas. Eu pensei em alguma coisa parecida com garras. Para não ser parecido com o cataclismo e ter uma certa originalidade, pensei em algo relacionado a garras, tipo arranhos, magia de arranhos, alguma coisa assim, magia de metamorfose, porque aí ele poderia se transformar num felino, ou ele poderia se transformar em ter partes de felinos, como garras, cauda, velocidade, essas coisas, adquirindo poderes de animais mesmo. Então acredito que a parte dele se tornando um felino seria bem interessante, dado a situação que se o avô dele for o gato de botas, ele teria que ter a forma de gato. Porque já que o Adrian aqui é um humano, não faria muito sentido ele ser totalmente humano. Ele tinha que ser parte gato. Só que a parte Cat Noir, no caso, seria só a roupa dele de armadura. Então aí que entraria o caso da magia dele, que seria a magia da família. Então acredito que uma magia relacionada à metamorfose, como a da Joy, que no caso é magia de sapo, acredito que encaixaria muito bem. Só que diferente da Joy, que a magia dela só permite que ela vire um sapo, e tipo, as habilidades que ela tem são habilidades bem simplesinhas, a do Cat Noir ele consegue habilidades dos felinos. Tipo, a visão no escuro, a velocidade, as garras, tipo uma garra de Wolverine mesmo. Só que no caso seria garras de gato. Então acho que seria bem legal esse tipo de coisa para ele. Já a roupa dele, eu pensei em algo como um estilo parecido com o Gato de Botas. Só que como eu vou fazer ele com uma roupa de estudante, em vez da armadura dele Wriggle, já que ele está na forma de Cat Noir, eu pensei em mudar algumas coisinhas. O Adrian, como sempre, né, descrito pela história original, ele é uma pessoa gentil, doce, meio abobado, meio cego, né, que não consegue ver nada, né, que sonha alto em agradar o pai dele, no caso. Só que nesse caso aqui o pai dele não vai ser vilão, o pai dele não vai ser o Rockmoth. O pai dele vai ser um outro personagem que eu ainda vou decidir, porque eu não sei se eu crio um pai pra ele, ou se eu adapto o Rockmoth, ou se eu acrescento como um personagem de identidade oculta, que nem o da Marinette, e crio ele como uma nova identidade. Tô pensando ainda no que eu vou fazer. Mas o Adrian, ele usaria roupas mais simples, ele não gosta de chamar muita atenção, por mais que ele seja um modelo, por conta da aparência dele, obviamente ele chamaria atenção. Ele usa uma máscara, né, que obviamente eu vou colocar, e ele tem uma certa admiração pela Marinette, por conta do esforço dela e dedicação e a persistência, só que ele constantemente tem uma breguinha com ela. É por motivos bestas, geralmente, mas eles sempre se dão bem. Em determinadas missões, ele sempre vai tentar ajudar ela, como sempre, né? Como nas histórias originais. Só que assim, a forma de Cat Noir dele, ele usa toda vez nas missões. Porque assim, ele na forma de Adrian é só um estudante, um modelo de contos de fada. Mas quando ele vai em missão, quando o espelho escolheu ele para poder fazer parte da missão com a Marinette, ele tá na forma de Cat Noir, porque como ele, sendo um modelo extremamente famoso, ele não tem meio que essa liberdade de agir como quer. É meio complicado. Mas ele aos pouquinhos vai conquistando a Marinette com aquele papo todo. E aí quando o Cat Noir se apaixonar pela Ladybug, né? Que a Ladybug vai ter tudo que ele queria. A autoconfiança, a determinação. Porque a Marinette, quando tiver essa habilidade da família oculta, que vai se transformando na Ladybug, ele vai ver que a Ladybug, tipo, tem confiança de ser o que
se esforça sempre para salvar os outros, e isso vai causar uma certa determinação nele de querer conquistar a Ladybug. Então, só que por que a Marinette vira uma pessoa diferente quando está no traje de Ladybug? É porque, assim, por mais que ela ame o sonho dela de ser uma estilista, de querer ser uma estilista, ela acha que, sendo a Ladybug, o fato da fama de ser um herói não vai atrapalhar ela. Então a identidade de Ladybug veio a acaso, veio ajudar ela. Porque como ela não quer a responsabilidade toda jogada pra cima dela, impedindo ela de seguir o rumo que ela quer, então a identidade de Ladybug serviu para poder esconder a vida dela. Então ela usa a identidade de Ladybug como uma forma para ela poder agir como herói, só que sem os outros ficarem atrás dela, interrompendo ela durante os processos dela que ela tem de estudo, essas coisas. Já o Cat Noir, ele não queria se esconder, mas ele meio que não tem muita opção. Dada a situação dele, por causa da fama dele como modelo, ele não tem muito essa liberdade de conseguir agir como quer. O melhor amigo do Cat Noir vai ser o Adrien, vai ser o Hawk. Por quê? O Hawk, como o Adrien, também é popular. Só que a diferença entre os dois é que o Hawk é popular como herói e não como modelo. Dada essa situação, o Adrien viu uma chance de conseguir fazer amizade com alguém importante do rumo dos heróis e ter a chance de conquistar o sonho dele. Já o Hawk virou amigo dele por conta que ele gosta da determinação dele de querer ajudar os outros. Então ambos se dão muito bem por causa disso. Então o melhor amigo dele seria com certeza o Hawk. Eu poderia muito bem colocar ele como um amigo de uma das meninas, como as Tori, essas coisas, mas nenhuma delas se encaixa no perfil dele de herói. Porque como ele gosta da determinação das pessoas sendo herói, não combinaria muito ele com os outros personagens. Porque a Tori quer virar diretora, então não tem nada a ver com o rumo de ser uma heroína de contos de fada. O Hawk, ele tem uma família de contos de fada que são heróis. Então eu acredito que uma situação melhor do que essa não tem. Ser amigo de alguém que tem uma família de contos de fada, com certeza seria o sonho do Adrien. Então eu acredito que seria muito bom eu colocar esse tipo de papel para ele. Como vocês podem ver, eu tô tendo uma dificuldadezinha com a aparência do personagem aqui, né, com o cara, porque eu não deixei um rascunho muito semelhante ao personagem. E isso tá me dificultando um pouquinho aqui na base. Mas tô tentando aqui corrigir esses erros. É porque como eu não corrigi essa base antes, eu vou ter que corrigir agora. Então a correção é um pouquinho mais complicada, porque como eu tô sem o rascunho de base por baixo, é mais complicado ajustar o rosto. Até mais que o rosto dos personagens de Rival Academy são meio complicados, e eu sou meio ruimzinha em desenhar anatomia. Apesar que de tanta coisa que eu já falei que sou ruim, né, pergunta é o que eu sou boa. Eu sou boa em me adaptar. Eu consigo me adaptando com as coisas, mas demora um pouquinho. Mas vai indo. A cabeça dele parece que tá ficando melhor agora, eu só tenho que ajustar mais esses olhos, porque esses olhos estão meio tortos. Mas eu gostei muito de criar esse personagem. Eu acho que a parte que eu mais gosto de criar os personagens aqui de Rival Academy é a roupa, porque parece que, por mais que eu não tenha muita habilidade para criar personagem ou roupa, de coisa do gênero, parece que as minhas habilidades com criação de roupa ficam mais habilidosos quando eu tô fazendo no estilo de Rival Academy. Eu acho que é por causa do estilo deles, o estilo de roupa deles dá para expandir bastante tipo de coisas, dá para acrescentar bastante tipo de estilo de roupas diferentes. A liberdade para criação de roupa é muito mais ampla. Então, eu acho que isso sim é um dos motivos. Eu fiz o Adrien baseado no Travis, porque o Travis tem um cabelo meio parecido com o do Adrien, um cabelo mais bagunçadinho aqui, no caso o Cat Noir, né? Tem um cabelo mais bagunçadinho. E as expressões também um pouco parecidas.
Então acredito que eles vão combinar bem no estilo. A Marinette eu já fiz no estilo da Joy, não totalmente no estilo da Joy, foi mais para pegar a referência do rosto. Mas a Joy dá para ver melhor o contorno das feições. E eu acredito que a Marinette baseada na Joy combinaria, porque a Joy é uma personagem mais fofinha. A Rose já é considerada uma personagem mais bonita, sabe? Já a Astoria já é uma personagem mais elegante. E a Linguine já é uma personagem mais guerreira, mais agressiva. Então eu acredito que a Joy, sem dúvida, se encaixaria melhor. Mas eu tô gostando de fazer o processo do desenho desses personagens, porque eu vou expandindo a minha criatividade e eu vou melhorando o meu estilo de River Academy, por causa que aí, quando eu for desenhar minhas comics, eu já vou estar mais afiada no estilo, vou estar mais acostumada. Mas quando eu vou fazer os desenhos aqui, sem dúvidas, eu acho que as piores coisas de desenhar aqui são os olhos, mas os olhos masculinos são até mais fáceis perto dos femininos. Mas fora isso, fora os olhos, eu posso dizer também que dos personagens originais, que eu mais tenho dificuldade em desenhar é a Rose, por causa da roupa dela, porque a saia dela é uma saia xadrez. Então ter que desenhar uma saia xadrez do zero é muito ruim. E até mais para cada desenho que você for fazer da Rose, ter que fazer essa saia xadrez é uma tristeza. É muito triste você ter que desenhar a saia dela. Eu desenho, mas tipo, dá uma preguiça, porque é tanto detalhezinho, tipo a quantidade de linhas que tem em cada um. É meio cansativo. Mas não que eu não faça, né? Mas cansa pra caramba. Os olhos do Adrian vai ser um pouco mais fechadinhos. As cores dos personagens eu vou manter as mesmas, só vou adaptar pro estilo da River Academy. Eu não sou muito acostumada a fazer os personagens masculinos de River Academy. Eu tô mais acostumada a desenhar as personagens femininas, que são mais fáceis, podemos assim dizer. Porque eu consigo fazer mais parecida no estilo feminino do que o masculino. Mas até que a gente vai destrinchando aqui, vai se virando. Continuando aqui o Cat Noir, eu pensei em manter as cores principais dele na roupa dele, do uniforme. Só que óbvio que vou manter as cores padrão também da River Academy, que é esse vinho aqui com branco e amarelo. O branco eu não sei se eu vou manter. Tô pensando, apesar que eu fiz uma camisa aqui, eu acho que eu posso fazer uma camisa sobreposta a essa. Aí eu posso fazer um branco e uma outra cor. Como eu tenho que deixar o personagem destacado, eu vou fazer umas mudanças nele depois. Mas as cores principais dele eu vou deixar, que seria o preto e o amarelo. O verde só tem nos olhos, então eu vou focar mais no preto e no amarelo. O cabelo dele, pelo que eu pude ver, é mais espetadinho, então eu acredito que o foco dele tem que ser o cabelo. Aí vocês vão acompanhando o resto do desenho depois, que o desenho agora vai ficar sem a narração, né? Porque agora vai ser a parte só do processo do desenho. Aproveitem! Sparking nights, keeping us warm in every heart. A fire sleeps, a silent promise buried deep. The world awaits, a canvas wide for the spirit that cannot hide. Feel the tremor deep inside, a rising force nowhere to hide. The rhythm calls, the moment's near. Conquer doubt, banish fear. Unleash power, break the chains. Through the fire, through the rains. Hear the beat, a thunderous sound. On hallowed ground we stand unbound. Rise up, claim your might. Shine so bright in the darkest E bom, gente, esse foi o resultado. Espero que tenham gostado. Até logo.